Para a gente implementar essa universalidade das portas, vamos executar aqui alguns exemplos que a gente já fez outras vezes e tanto obter a expressão novamente, implementar, obter a expressão, verificar se tem como simplificar e aí substituir por portas do tipo NAND, que é o que a gente vai focar. Então isso daqui, a gente tem uma porta do tipo AND e aqui uma porta do tipo OR. Na minha saída eu vou ter A e B e aqui na saída final eu vou ter A e B mais C. Então como é que eu faço para poder substituir isso daqui implementando somente com portas do tipo NAND? Então aqui para a tabela da equivalência a gente tem que a porta AND é implementada com o circuito dessa forma, uma NAND normal e um circuito NAND com inversão na saída. Essa primeira aqui que eu vou chamar de 1 e essa eu vou chamar de 2. Então aqui vai ficar da seguinte forma. E aqui eu tenho que implementar agora uma porta OR com também portas AND. Pela equivalência, duas NAND na forma de inversora e uma NAND normal na saída. Então aqui vai ficar com... Então aqui a gente tem, ó, isso é a porta 1. Isso daqui é a porta 2. E aí a gente tem a seguinte situação. Nesse caso, a gente vai encontrar, quando a gente faz essa substituição por portas NAND, a gente vai ter em alguns casos que a quantidade de circuitos vai ficar bem reduzida. Por quê? A gente tem aqui em cima, eu tenho duas portas lógicas. Consequentemente, eu vou precisar de dois CIs diferentes, que no caso é o 7408 da porta AND e o 7432 da porta OR. Quando a gente chega com somente portas NAND, então a gente tem a possibilidade de implementar todos somente com apenas um CI, o CI de portas NAND. Então aqui a gente tem, e existe ainda a possibilidade de ele ficar mais reduzido. Cada CI desse aqui, ele comporta 4 portas lógicas, 4 do tipo AND e o 32, 4 do tipo OR. O CI que comporta as portas do tipo NAND, 7400, que tem 4 também. Aqui ainda tem a possibilidade de mais uma redução. Se a gente visualizar essas duas estruturas aqui, então aqui eu tenho uma NOT e aqui eu tenho outra. Então a gente já viu que quando eu tenho duas notas em série, eu tenho aí a variável de entrada desde o começo. Então isso aqui me permite uma simplificação, eu posso eliminar essas duas portas NAND, porque elas são aí duas portas NOT, o que vai me dar um circuito final dessa forma aqui, A, B e C, com menos duas portas NAND. Então aqui eu precisaria, na situação inicial, de duas portas NAND, ou seja, não era viável, porque eu também, na situação original, seriam dois circuitos integrados, mas aí com a redução eu preciso de somente uma porta, um circuito do tipo NAND, que aqui eu vou ter a mesma saída, A vezes B mais C. Então como é que a gente pode visualizar que esses dois circuitos têm a mesma aplicação? A gente sabe disso já pela equação, mas também qual é a viabilidade de fazer esse trabalho de simplificar e tentar substituir por portas somente do tipo NAND. Então, quando a gente traz aqui para o simulador, a gente tem aí aqui à esquerda um circuito com a porta AND e a porta OR, tá? Então eu tenho dois CIs e aqui o mesmo circuito montado com a porta NAND, com suas ligações internas. Então, da forma como ele está ligado, eu tenho aqui uma entrada 1B e saída 1, e aqui a entrada 1, a entrada 1B e a saída 1 da OR. E aqui, utilizando 3 portas NAND para esse circuito. Então, para a gente verificar o funcionamento, então aqui eu tenho 1, 2 e 3, respectivamente A, B e C. Então, somente A ligado não funciona, somente B não,
somente sim acendo os dois LEDs, porque minha equação é A vezes B mais C. E quando eu tiver A e B ligado, também acendo os dois ao mesmo tempo, tendo o mesmo funcionamento. Então, continuando aqui com as nossas aplicações, a gente sabe que esse circuito vai me dar A mais B e aqui A mais B barrado. Então aqui pode ser simplificado diretamente com uma porta NOR. Tá? Então eu também já reduzi o tamanho. E com portas do tipo NAND, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Partindo da nossa tabela de equivalência, ó, essas três primeiras portas NAND é a porta OU, e a quarta porta NAND é a porta inversora. Nesse caso, eu ainda tenho a possibilidade de que seja mais viável. Por quê? Porque aqui eu vou precisar dos circuitos integrados 7432 e do 7404. Enquanto aqui eu consigo implementar esse mesmo circuito somente com um 7400. Esse terceiro circuito a gente tem então 3 portas NAND e uma porta OU de 3 entradas. Primeira coisa que aqui vai ter que ser feita para poder fazer a equivalência, essa porta OU de 3 entradas a gente vai converter para 2 OU de uma entrada, da seguinte forma. Então, por que substituir essa porta OU de 3 entradas por essa formação com 2? Que aí eu posso substituir diretamente pelas portas AND. Nesse primeiro momento eu nem preciso obter a expressão final, que a gente não vai tentar simplificar da expressão, mas sim substituído por portas NAND inicialmente. Depois a gente obtém a expressão ali e verifica se dá para simplificar dela. Então aqui a gente tem o seguinte: 3 portas NAND, 2 portas OU. O circuito vai ficar da seguinte forma. Identificando, eu vou chamar isso aqui de 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente tem o seguinte, lembrando que se eu tiver duas portas inversoras em série, eu posso eliminá-las simplificando o meu circuito. Então aqui a gente tem a situação em que eu tenho essas duas em série, essas duas e essas duas, que vai me reduzir aí o circuito em 6 portas. Dessa forma, meu circuito final vai ficar de que estrutura? Então aqui, no simplificado com porta agenda, eu precisaria ainda de 2 CIs 7400, que é o que implementa portas do tipo NAND. Já no circuito original, precisaria também de 2 CIs, um para as portas do tipo AND e outra para a porta ou de 3 entradas, ou como desenho aqui embaixo, com portas ou de 2 entradas. Então, em quantidade de circuito, não teve vantagem fazendo essa simplificação.